Olá, eu sou o professor Gilberto e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o MMC. Tá, mas o que é o MMC? Vamos cá. MMC, mínimo múltiplo comum, ou também, se preferir, menor múltiplo comum. Antes de começar a falar sobre a técnica de como que se desenvolve o MMC, eu quero falar primeiro sobre os múltiplos. E aqui escrevi aqui dois exemplos, os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4. Lembrando que o zero é o menor múltiplo, tá, de qualquer outro número natural. Então aqui, os múltiplos de 3 eu tenho o 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, e isso vai até infinitamente. Perceba que ele vai aumentando de quanto? De 3 em 3. Isso quer dizer que são os múltiplos de 3. Quanto aos múltiplos de 4, lembrando que inicialmente eu começo com 0. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim infinitamente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que vocês reparem entre os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4, o que eles têm em comum. Quais são os números que têm em comum? Deixa eu pegar aqui o pincel vermelho para a gente começar a circular. Bom, quem respondeu 0, é lógico que 0, como está aqui, né, é o primeiro. Após o 0, qual que é o outro número que tem em comum? O 12. E o próximo número que tem em comum dos múltiplos de 3 e 4 ao mesmo tempo, o número 24. É claro, como eu disse anteriormente, se eu fosse continuar aqui, em algum momento vai ter outros números em comum nos múltiplos de 3 e de 4 ao mesmo tempo. Ok? Vou dar aqui um outro exemplo. Deixa eu vir para o lado de cá. Outro exemplo. Vamos falar agora sobre os múltiplos de 10 e os múltiplos de 15. Lembrando, o primeiro múltiplo de 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e assim infinitamente. Agora vamos falar sobre os múltiplos de 15. 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 e assim infinitamente. Tá, então, os múltiplos de 10 vai aumentando de 10 em 10, os múltiplos de 15 vai aumentando de 15 em 15. Então, e se eu perguntar para vocês aqui agora, o que tem em comum? Quais são os números que tem em comum entre os múltiplos de 10 e os múltiplos de 15? Vamos circular aqui. O 0. Próximo. 30. O próximo. 60. Próximo. 90. E é claro, se eu continuar ali no processo, em algum momento, outros números entre os múltiplos de 10 e de 15 vai ter em comum entre os dois. Então isso quer dizer o quê? Isso aqui é os múltiplos, tá? De 3 e 4, de 10 e 5. Mas nós estamos falando do quê? Do MMC. E o que é o MMC? Mínimo múltiplo comum ou o menor múltiplo comum. Então se eu dissesse aqui agora, aqui do ladinho, vamos pôr aqui, ó. Qual que é o MMC entre os números 3 e 4? Lembrando que eu tenho que excluir o 0, tá? O 0, quando eu falo de MMC, que é o mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum, eu tenho que excluir o 0. E se olhar para cá agora, aqui, ó, entre os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4, tirando o 0, o menor vai ser o número 12. Então, o MMC entre 3 e 4 vai ser o número 12. Ok? E se eu perguntar aqui agora, qual que é o MMC entre os números 10 e 15?
Se olharmos para cá, excluindo o zero, tá? O zero eu não posso contar. O menor, ou mínimo múltiplo comum entre os múltiplos de 10 e 15 ao mesmo tempo, vai ser o número 30. Então isso quer dizer o quê? O MMC entre 10 e 15 é o número 30. Professor, mas vai ser sempre assim? Não, nem sempre. Agora, no próximo exemplo, eu vou explicar a técnica, tá? Para achar o MMC. Dando continuidade na aula do MMC, lembra que anteriormente fizemos os múltiplos de 3 e de 4. E agora, eu coloquei um outro exemplo aqui, MMC do número 12 e 25. Eu comecei a fazer aqui os múltiplos de 12, 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, e aí daria para continuar. Os múltiplos de 25, 0, 25, 50, 75, 100 e 125. Perceba que o que tem em comum entre os múltiplos de 12 e 25, por enquanto, foi só o zero. E o que eu percebi nisso daqui? Eu percebi que se eu fosse continuar, com certeza, em algum momento, vai ter algo em comum, vai ter algum número em comum entre os múltiplos de 12 e 25. Mas concorda que por esse processo vai dar um pouco de trabalho para a gente? Pensando nisso, a partir de agora, eu vou ensinar a técnica, que é a técnica para descobrir o MMC entre dois números. Professor, mas qual que eu vou utilizar? Essa técnica que o senhor ensinou ou a próxima que o senhor vai ensinar? Dependendo da situação, se for aqui eu estou falando de números pequenos. Aqui eu estou falando dos números que não é tão pequeno assim, tá? Então, se você achar viável fazer por essa forma, quando o número for pequeno, o número for menor, talvez se você achar mais fácil, sim, pode fazer. Mas eu quero te mostrar que quando eu coloquei um número um pouco maior que aquele dali, nós encontramos aqui uma dificuldade para descobrir qual que é o menor ou qual que é o mínimo múltiplo comum entre 12 e 25. A técnica que eu vou mostrar para vocês agora é a seguinte. Vou pegar o número 12, barra na vertical, uma barra na horizontal, coloco o número 25. E a partir de agora, eu vou começar a fazer sucessivas divisões por números primos. Professor, o que é número primos? Vamos relembrar? Número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o número 2, ele é número primo por quê? Dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Lembrando que a divisão não pode haver resto. Não pode haver um número maior do que 0. Tá? Não pode ter resto, o resto tem que ser 0. Então, o menor número primo é o 2, o próximo 3, porque 3 dá para dividir por 1 e por ele mesmo. O próximo é o 5, depois o 7. O 8 não é, porque o 8 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 4 e pelo próprio número 8. O 9 também não é, porque o 9 dá para dividir por 1, por 3 e pelo próprio número 9. O próximo número é o número 11 e depois o próximo número primo é o número 13. Tá, o que eu vou fazer agora, professor? Eu vou começar pelo menor número primo, que é o número 2, vou colocar aqui. E vou começar a fazer sucessivas divisões. Vou pegar o 12 e vou dividir por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. E, é claro, o resto vai ser 0. 25, se eu for dividir por 2, vai ter resto maior do que 0. Então, não dá para eu fazer, eu continuo, eu reescrevo o número 25. Professor, o que eu faço agora? O 6 dá para dividir por 2 ainda? Dá, porque primeiro que era número par. Eu venho aqui, 6 dividido por 2, 3. O 25 dá? Não dá, porque se eu dividir, lembra, agora há pouco, o resto vai ser maior que 0. Então, eu reescrevo ele. Tá, eu eliminei aqui o número primo 2. O próximo número primo vai ser o número 3. Aí eu coloco 3 aqui. 3 dividido por 3 vai dar 1. Deixa eu arrumar esse 1 aqui, que ele ficou meio estranho. O 25 não vai dar, porque se eu dividir 25 por 3, vai dar resto maior que 0. Então eu reescrevo ele.
E agora, o próximo número primo que vamos utilizar é o número 5. O 1 eu copio, 25 dividido por 5 vai dar 5, certo? Mais uma vez dá para fazer a divisão por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então aqui eu coloco 1, aqui eu coloco 1. A nossa conta termina quando fica esse resultado aqui embaixo, 1 e o número 1. Bom, agora vamos olhar para esse lado de cá, o que aconteceu aqui. Aqui eu tenho 2, duas vezes, o 3 uma vez só e o 5 que apareceu duas vezes. Então vamos fazer o quê? Vamos multiplicar esses números entre eles. Então 2 multiplicado por 2, multiplicado por 3, multiplicado por 5, multiplicado por 5. Na multiplicação, tanto faz eu começar por aqui ou por aqui, o resultado vai dar o mesmo, tá? Então 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60, 60 vezes 5, 300. Então, ou seja, o MMC entre os números 12 e 25 vai ser o número 300. Agora pare para pensar um pouquinho. Já imaginou se fôssemos continuar com esse processo dos múltiplos de 12 e depois do 25 até chegar no 13? Concorda que iria dar muito trabalho? Então, essa técnica, ela vem o quê? Facilitar, tá? Facilitar a nossa vida, vamos se dizer assim, quanto aos cálculos do MMC, ok? Professor, mas dá para fazer só com 2? Não, dá para fazer com 3, com 4, a quantidade que for necessária. Nos próximos vídeos eu irei gravar exercícios, que é onde são empregado o MMC. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui.